Bom dia a todos, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Inclusive, por favor, se tiverem qualquer problema com o áudio ou com a transmissão da tela, se vocês puderem colocar aí no chat esse comentário para a gente se organizar aqui. Tá? Quem acompanhou as duas primeiras partes desse webinar, viu que quem conduziu foi o Rodrigo. Hoje, excepcionalmente, sou eu que estou participando aqui com vocês. O Rodrigo está num evento em São Paulo, mas espero conseguir fazer aí essa apresentação à altura. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem colocando aí no chat. Depois, no final, se for necessário, se a gente tiver tempo, a gente pode abrir o microfone para vocês. O Bruno está aqui comigo também. Bom, vamos lá. Pelo que eu vi aqui da lista de participantes, eu tenho certeza que todo mundo me conhece, mas só para que fique registrado, eu sou Luiz Montanari, atualmente como gerente de vendas. São meus dados de contato, se vocês precisarem entrar em contato com a gente, por favor, fique à vontade. Junto comigo está o Bruno Busanelli, que é o nosso atual executivo de contas. Então, vocês que já possuem essa parceria com a gente, têm um contato direto com o Bruno. Qualquer necessidade que vocês queiram, por favor, entre em contato com ele. E na sequência o Bruno vai falar um pouquinho também, a gente vai conseguir colocar aí o papo em dia durante a apresentação. Bom, sem me estender muito, vamos lá. Bem-vindos a essa jornada aí do Max Backup e do Disaster Recovery. Essa é a parte 3 de um treinamento que foi dividido em 3 partes. Então a gente vai fazer essa parte final aí com vocês. E tem uma frase muito legal que eu quero reforçar aqui com vocês, que é o fato de que nada pode ser mais gratificante para um prestador de serviço do que sentir e ver a alegria de um cliente por ter o seu servidor de volta. E isso só é possível, obviamente, graças a boas ferramentas de backup e de disaster recovery. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando, e a ideia é que a gente possa levar para vocês os melhores conceitos e as melhores ferramentas para que isso se torne realidade. Tá? Eu vou começar essa apresentação contando uma historinha para vocês. Vocês já ouviram falar no Bob? Bob, óbvio, é um personagem fictício, a gente criou ele aqui para que a gente possa criar um cenário com vocês, como se vocês fossem chamados para fazer um atendimento a um novo cliente. Tá? Imaginem que o Bob é um agente financeiro. Tá? Ele é conhecido como um broker, né? Esses intermediários na compra e venda de valores imobiliários, ações, moedas, enfim. Tá? Ele tem 3 funcionários. Tá? E no último ano, o Bob movimentou algo em torno de 12 milhões de reais. Desses 12 milhões, ele obteve uma margem bruta de 1,2 milhões. É uma empresa relativamente grande, né? Apesar de ter apenas 3 funcionários. E essa empresa está baseada na TI. Toda a infra de TI dele basicamente se resume a uma aplicação SQL, que armazena todas as operações dos clientes dele, ou seja, todos esses números, todas essas compras, essas vendas estão nessa aplicação, e isso, obviamente, é imprescindível para a operação dele. Tá? Imaginem esse cliente. Agora, imaginem o seguinte, esse cliente ele já está preocupado com TI, ele já tem uma certa maturidade. Então, a primeira coisa que ele fez foi entrar em contato com a Dell, de onde ele tem os servidores, e contratou da Dell um suporte que inclui um SLA de 4 horas para substituição do hardware dele. Assim ele conseguiu ficar tranquilo e entendeu que se der qualquer problema nos servidores dele, em 4 horas é substituído. Porém, além dessa substituição de hardware, a gente também precisa entender a questão da continuidade do negócio dele, justamente por causa daquela aplicação, por causa daquele banco de dados. Então, será necessário entregar para esse cliente uma solução que resolva esse problema em relação à continuidade do negócio dele no caso de uma catástrofe, no caso de um desastre. Tá? E você foi chamado para isso. Então, você vai oferecer para esse cliente uma solução. O que você faria nesse caso? É legal entender que existem alguns requisitos para que a gente tenha um backup de sucesso. Né? O primeiro requisito é o fato de que eu preciso ter 3 cópias dos dados, uma primária, né? E ao menos 2 backups. Além disso, eu preciso que dessas cópias, desses backups, eles estejam em ao menos 2 armazenamentos diferentes. E eu preciso que de todos os
armazenamentos diferentes, ao menos um seja fora do local de trabalho, né? Ou seja, levar para a nuvem esses dados. Tá? Junto com isso, quero obviamente vender meu peixe, né? E colocar para vocês aí alguns dados importantes em relação a como é que vocês podem atender esses requisitos. Primeiramente, pensando em ferramentas. Então, o Max Backup and Disaster Recovery é a nossa solução. Essa solução ela atende hoje mais de 7.500 MSPs. São 7 data centers espalhados pelo mundo. Tá? A gente tem um cliente cujo armazenamento é de 5 petabytes. Tá? São milhares de clientes que têm ali entre 1 e 300 servidores. A gente tem, entre todos os nossos clientes, um cliente cujo um único servidor tem 40 teras de backup, né? E a gente faz aí em torno de 50 milhões de backups por ano. Tá? Não é uma ferramenta qualquer, não é uma solução simples. A gente realmente criou uma estrutura para atender um público grande, para atender um grande volume de dados. Então, tenho certeza que esses números podem comprovar parte da nossa qualidade, do nosso comprometimento técnico em relação à infraestrutura que a gente oferece para atender você e o seu cliente ou o futuro cliente, como o Bob. Tá? Mas pensando aí ainda no cenário do Bob, né? Como é que a gente pode então ajudar ele, pensando em tudo aquilo que eu coloquei para vocês como sendo pré-requisitos, pensando na nossa ferramenta e pensando na realidade dele. Tá? O Bruno ele vai passar para vocês algumas informações em relação a como que a gente pode ajudar o Bob. Na sequência eu volto aí para falar mais com vocês. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Mais uma honra e um prazer estar compartilhando com vocês um pouquinho de conhecimento de backup. Tá? Só um PS, lembrando que esse treinamento está sendo gravado, tá? Então se vocês quiserem reassisti-lo depois, ele vai estar disponível no YouTube como link privado, mas eu posso disponibilizar isso para vocês sem problema nenhum. Então vamos lá, a gente precisa levar em consideração alguns quesitos e alguns pontos básicos antes de a gente ofertar esse backup para o nosso cliente, tá? No caso o Bob. A gente precisa se resguardar em 3 etapas básicas para que a gente possa estruturar toda uma oferta e uma operação concisa de backup. A gente tem 3 partes aí que a gente vai focar nesse treinamento, que é o planejamento de todo esse backup, a preparação dos pré-requisitos e o teste propriamente dito de todo aquele cenário, de todo aquele ambiente que o cliente vai estar disponibilizando para que a gente faça o backup. Então, primeiramente, no nosso planejamento, a gente precisa, antes de tudo, como a gente já vem dizendo sempre, principalmente com o RMM, a gente precisa conhecer o nosso cliente. Tá? Eu preciso saber as expectativas daquele cliente baseada nos requisitos que aquela empresa tem e, claro, infelizmente, num fator limitante que é o orçamento. Não adianta nada eu ofertar backups extremamente rápidos, com zero downtime, com 100% de uptime, se o meu cliente não pode pagar por isso. E também não adianta nada eu ofertar ou atender somente as expectativas que o meu cliente tem. Eu preciso ter uma oferta concisa para que eu considere realmente aquela solução uma solução de backup. Tá? Eu preciso mostrar para o meu cliente quais são as possibilidades do meu backup, o que a gente pode fazer com todos os dados que a gente tem. Posso deixar sim ele escolher qual ele quer, mas eu preciso também garantir que aqueles dados vão estar disponíveis para restauro. Eu não posso simplesmente atender às necessidades pessoais do meu cliente sem que eu oferte uma solução segura de backup. Tá? Então eu preciso me preocupar, além do que o meu cliente quer, com os dados daquele cliente. Né? Eu estou sendo responsável completamente pelo restauro, então eu preciso me preocupar também com o que eu estou oferecendo, se eu vou conseguir reaver esses dados no caso de um desastre. A gente precisa também definir a SLA, tá? Que é o tempo que eu vou demorar para atender esse cliente quando ele faz uma solicitação, quando há um chamado ou quando houve algum desastre com esses dados. E eu preciso estar sempre atrelado a SLA com o SLA que ele já tem da Dell. Não adianta nada eu ofertar para ele um SLA extremamente baixo, sendo que a Dell só vai repor aquele server, aquele hardware para ele em 4 horas. Eu não vou conseguir atender ele sem antes eu ter um hardware disponível para eu voltar aquele servidor que crashou ou que teve algum problema na produção, se eu não tiver um hardware novo que a Dell vai disponibilizar para esse cliente. Então ele precisa entender também que a gente depende desse terceiro e que eu não consigo fazer esse atendimento antes da Dell fornecer um novo hardware. E preciso definir também o SLO, que é o Server Level Objectives, que são os objetivos
desse atendimento. Tá? Então eu preciso entrar em contato com o meu cliente e entender quais são as necessidades e qual é a importância dos dados que a gente está backupando para saber qual é o número de jobs que eu vou ter que fazer, se eu vou ter que fazer system state ou todos os arquivos e pastas, ou somente uma pasta específica, de quanto em quanto tempo eu vou fazer isso, se o meu banco de dados ele tem alterações diárias, se eu preciso fazer um job diário, mais de um job, eu preciso entender a importância dessas informações para que eu defina qual é a minha janela que eu vou ficar sem backup, para que no caso de uma interrupção no serviço ou de um desastre, eu consiga reaver esses dados sem muita perda de informação. Tá? Então são dois pontos importantes. Depois a gente vai falar também sobre dois outros termos novos, acredito que é novo para todo mundo, é novo inclusive aqui para a gente, mas eu comento deles um pouquinho mais para frente. Então, baseado nisso, eu vou construir um plano detalhado, sempre mostrando muito bem para o meu cliente o que eu estou ofertando e o que também eu não estou me responsabilizando. Tá? É muito importante, se caso eu não faça um backup daquele servidor inteiro, que ele entenda isso, tá? Que eu não consigo reaver esse servidor se isso não estiver descrito no nosso contrato. Tá? E se eu prometer, eu preciso sempre entregar. Eu preciso testar essas minhas soluções, preciso ter um know-how da ferramenta que eu estou utilizando. Não basta que o meu cliente, que eu só vá ir atrás de uma ferramenta de backup quando meu cliente vem com essa necessidade. Eu preciso já ter o conhecimento do mercado de serviços, do mercado de backup, como funcionam as ferramentas, para que eu tenha sempre em mãos a solução mais adequada para aquele cliente. Tá? Aqui é só um demonstrativo bem simples de como funcionam os tipos de backup e qual é a classificação dele com relação ao reativo, corretivo e proativo e, consequentemente, os custos que isso vai arcar para o nosso cliente. Tá? A gente costuma sempre dizer que todo mundo quer 100% de uptime até entender os custos, porque isso envolve, além dos custos do backup, outros custos com relação a um aluguel de uma nuvem, para que eu faça o restauro, para que eu coloque esse servidor em produção em algum Amazon ou algum Azure da vida, tá? E isso o meu cliente precisa entender. Ele precisa estar disposto a arcar com esses custos, ele precisa entender que os dados dele são importantes para que ele consiga visualizar que não é tão simples fazer esse tipo de backup. Tá? Então, arquivos e pastas é um backup completamente reativo. Tá? Eu vou ter esses dados disponíveis para fazer o restauro na minha máquina ou em outro destino. Ele é um backup extremamente barato, mas eu não consigo voltar a minha produção inteira caso esse servidor tenha algum tipo de problema. Tá? Eu vou ter só de alguns dados específicos daquela máquina. O Disaster Recovery já é um backup um pouco mais avançado, mas ele ainda assim é corretivo, porque mesmo quando há um desastre, e mesmo conseguindo reaver esse servidor, eu ainda tenho tempo de restauro e preciso de uma solicitação do meu cliente. Tá? Então, caso haja algum problema com aquele servidor, ele precisa entrar em contato comigo e eu preciso sim fazer o download desse servidor que está inteiro na nuvem para alguma máquina virtual ou para uma virtualização para alguma máquina física ou para uma virtualização dentro da minha própria empresa mesmo. E eu tenho o backup mais proativo, que é o Continuous Restore. Ele envolve um pouco mais de custos, mas às vezes eu consigo até disponibilizar para o meu cliente a recolocação desse servidor em produção sem necessário entrar em contato comigo. Tá? Se eu estou fazendo um Continuous Restore em outro local e o meu cliente tem acesso a esse local, ele pode entrar nessa virtualização ou nessa nuvem a qualquer momento para reaver esses dados para colocar o servidor dele em produção. Então vamos entender sempre qual é a barreira de custos que o meu cliente tem, quais são as necessidades, para que a gente oferte uma solução compatível com o negócio, com a necessidade e principalmente com a parte financeira da empresa. A gente sempre costuma dizer que é uma frase que a gente usa, que a falta de planejamento é um ótimo plano para falhar. Então vamos se planejar, vamos testar principalmente os servidores, passar para o nosso cliente todo o processo de restauro, tá? Ele precisa saber o que fazer quando acontecer algum desastre, com quem ele entra em contato, quais são as medidas necessárias para que isso impacte o menos possível dentro do negócio do nosso cliente. Bom, legal. Aproveitando aqui, a gente vai responder uma pergunta do Anderson. O Anderson ele mandou aqui pelo chat uma pergunta em relação aos data centers. Nós não temos data center no Brasil ainda. Os data centers que eu citei lá no começo da apresentação, eles estão localizados nos Estados Unidos, onde nós temos dois. Temos um no Canadá, um na Alemanha. Temos um na Holanda, um na Inglaterra e um na Austrália. Tá? Totalizando aí 7 data centers, né? Sendo 2 nos Estados Unidos. A gente até tem sim o plano de trazer o data center aqui para o Brasil. Esse não é um plano novo, com certeza, não só com o Anderson, mas com outros que estão assistindo a gente já falou disso, já conversou sobre isso. Isso ainda não foi concretizado pelo fato de nós não termos
um volume de dados aqui no Brasil suficiente para justificar um investimento tão alto. Tá? Estou sendo aqui bem transparente com vocês em relação a isso. Para que a gente consiga fazer com que a corporação crie esse novo data center, a gente precisa justificar com números de backup, e aí a gente consegue, óbvio, chegar nessa parte onde um ajuda o outro. Né? Quanto mais vocês utilizarem a nossa ferramenta, mais a gente tem como justificar para a matriz um data center no Brasil, e aí sim a gente tem até uma melhora de qualidade e também, mais do que a qualidade, porque eu tenho certeza que a gente não tem perda nenhuma, mas em relação aos dados estarem no Brasil, para que empresas que trabalham com números financeiros possam também confiar mais no nosso backup. Tá? Continuando aqui a questão do planeje, prepare e teste, eu vou colocar para vocês aqui algumas informações em relação à preparação. Né? Primeiro é importante a gente entender que eu preciso selecionar aquilo que eu quero fazer do backup, vou marcar lá no meu Backup Manager o que é que eu quero backupear, criando aí novas palavras, né? Marcando o System State, marcando os drives que eu quero backupear, ou um banco de dados, talvez uma pasta, um arquivo, enfim, o que é que eu quero fazer backup? Vou fazer essa seleção. Depois, se eu quiser fazer um Disaster Recovery, eu preciso me atentar que eu tenho que ter o System State e o System Drive, em outras palavras, aí, o HD onde o sistema operacional está instalado, totalmente selecionado, tá? Além do System State, que eu citei, para que então eu consiga, no caso de uma necessidade, fazer um restauro a nível de Disaster Recovery, tá? Usando o Recovery Console. Tá? Ponto 3 aí desse preparo. Eu vou instalar o Recovery Console para poder configurar o restore contínuo se eu for chegar nesse terceiro nível, como o Bruno acabou de apresentar lá no slide anterior. Tá? Vou fazer isso instalando esse Recovery Console em um outro servidor local, físico ou virtual, ou então podendo chegar no nível de Cloud Continuity, onde eu vou instalar esse Recovery Console em um servidor Amazon, em um servidor Azure, e com isso eu vou, ao mesmo tempo que faço o backup, já criar um restauro contínuo nesses servidores em nuvem, criando aí o quarto passo do preparo. Tá? Chegando, obviamente, ao nível mais proativo do backup. Como é que eu vou fazer esse Continuous Restore? Eu vou usar o Recovery Console. Tá? Através do Recovery Console, eu vou abrir o Backup Manager. É aquele Backup Manager que é chamado de Restore Only. Tá? Se vocês estão acompanhando os treinamentos, se vocês estão fazendo os testes, com certeza vocês sabem do que eu estou falando. Com isso, abrindo esse Backup Manager Restore Only, eu consigo clicar em Continuous Restore, faço a seleção se eu estou colocando num servidor local, onde eu estou salvando tudo isso, ou então já fazer o apontamento para que eu tenha o meu Cloud Continuous Restore. Tá? Em ambos os casos, eu preciso ter o Backup Manager no servidor em produção e o Recovery Console no servidor de destino, vamos chamar assim. Tá? Tanto quando eu estou falando de local, quanto eu estou falando de remoto, né? Quando eu estou fazendo o envio para a nuvem. Tá ok? Bom, entendendo isso, né, de como é que vai se organizar o Recovery Console, o Backup Manager, o Restore Only, enfim, é legal a gente entender agora também quais são os possíveis inimigos que a gente enfrenta nessa proposta de backup. Né? Tem os atos de Deus, vocês já vão entender. Temos as falhas de hardware e de software. E temos também as pessoas, que, a meu ver, são as maiores falhas. Tá? Quando a gente está falando das falhas causadas por atos de Deus, como a gente chamou aqui, a gente está falando de possíveis desastres naturais, por exemplo, como incêndios, inundações, terremotos, vulcões, tsunami, tornados, etc. Tá? Isso é possível? Claro, isso é muito possível. Isso pode arruinar o negócio do meu cliente. Além disso, temos as falhas de hardware e software. Tive um problema no meu HD, um problema de memória, um problema de placa-mãe, falhas do software, enfim. Algum problema com aquele equipamento que levou à perda daqueles dados e agora eu preciso restaurar. Tá? E temos também
o problema que envolve pessoas. Quando a gente tem o roubo, pirataria, sabotagem desses dados, uma exclusão não intencional ou às vezes uma exclusão intencional de determinado arquivo, né? Pode ser um erro, uma falha causada ali por uma pessoa que acabou corrompendo daí o banco de dados. A gente tem também a questão de cliques indevidos, né? Enfim, colocando aqui em poucos tópicos quais são os possíveis erros que a gente enfrenta, quais são os possíveis problemas que a gente enfrenta na construção desse projeto do backup, ok? Mas quando você é chamado, né, quando há realmente uma falha, você precisa estar pronto para resolver aquela falha. Então, mais do que eu ter um software de backup rodando automaticamente, eu preciso de monitoramento. Eu preciso garantir que o serviço atenda às necessidades do cliente quando for necessário. E como é que eu vou garantir que vai atender às necessidades? Monitorando aquele job, identificando se houve alguma falha, identificando se houve uma paralisação, identificando quando há um envio de dados fora do comum, ou num volume maior ou menor do que a minha média. Enfim, eu preciso identificar qualquer possível falha que haja nesse processo de backup. Isso só vai ser feito através do monitoramento. Junto com isso, existe também a questão da velocidade. Qual seria o impacto se para restaurar um único arquivo levasse 2 horas? Eu preciso entender quanto tempo vai levar para eu restaurar. Eu preciso entender qual é a banda disponível do meu cliente. Eu preciso entender se eu tenho uma cópia local. E se essa cópia local, se eu tenho ali hardware suficiente para conseguir fazer essa transferência de boa qualidade, ou se eu tenho uma falha até na minha própria infra local. Né? Eu preciso entender o que está acontecendo para que então eu possa criar, como o Bruno já colocou lá atrás, os meus acordos relacionados ao tempo que vai levar para que eu consiga realizar esse restauro. Tá? E também a questão da conveniência. Né? Quando algo dá errado, você não pode estar simplesmente disponível. Né? Ou se há um grande problema, eu, mais do que estar disponível ou simplesmente não estar disponível, eu preciso ter aquilo rodando de forma automática, já um processo criado para um possível restauro. Então, quando eu inicio o projeto, eu não tenho que me preocupar somente no como é que eu vou levar isso para a nuvem. Eu tenho que me preocupar no como é que eu vou voltar isso da nuvem. Então, eu já tenho que criar um processo selecionando quem são as pessoas envolvidas, quanto tempo isso vai levar, qual a banda a ser utilizada, como é que eu vou fazer esse restauro. É a nível Disaster Recovery? É usando a Recovery Console? É usando o próprio Backup Manager? Qual é o nível de restauro? Eu preciso também entender que quando há um problema crítico, esse problema crítico ele tem que assumir uma prioridade dentro do meu Service Desk, dentro do meu sistema de atendimento aos meus clientes, tá? Para que eu possa, junto com isso, oferecer para o meu cliente um serviço mais próximo do, como a gente brinca aí, do 100% uptime possível. Tá? Mas é claro que todo mundo quer esse 100% uptime, todo mundo quer ficar ali rodando sem paradas, e mesmo que pegue fogo em tudo, o cliente quer que 5 minutos depois esteja funcionando. Mas ele sabe o real custo disso? Até que ponto ele está disposto a pagar por tudo isso? Então, mais uma vez, a gente mostra aqui para vocês, tá, o gráfico comparativo entre não o custo de downtime, mas sim o tempo que a gente vai ter, tá, qual é a necessidade do nosso cliente com relação a isso, e a complexidade de se utilizar esse tipo de backup e o custo financeiro que a gente vai ter. Então, é uma escala crescente, tá, entre as necessidades do cliente, o que a gente pode ofertar e o quanto ele pode pagar. Então, a gente vai ter o backup das estações na nuvem, com baixa complexidade e baixos custos, porém com um downtime também bem elevado. A gente tem aí um uptime bem baixo. Tá? Os nossos backups híbridos, que são nuvens e locais de servidores, tá? Eles têm um custo um pouquinho mais elevado, uma complexidade não tão mais alta, tá? Um pouco mais alta do que da estação, e a gente melhora também já um pouquinho no tempo de restauro desses servidores. A gente vai ter a imagem em standby dos servidores, tá? Que aumenta um pouquinho também na complexidade, não é tão difícil assim. É interessante a gente ressaltar que a plataforma não é uma plataforma muito complexa. Tá? Isso é um comparativo com as nossas soluções e tempos de restauro e tipos de backup, mas vocês vão ver, e alguns já conhecem, e sabem que a ferramenta é muito simples de configurar e muito simples de utilizar no dia a dia. Tá? E
No final, a gente tem aí os testes de recovery, que não são propriamente dito uma forma de restauro, mas eles representam uma necessidade do cliente. É sempre interessante que a gente faça esse teste de backup, tá, para que a gente garanta que os nossos clientes tenham realmente esses dados íntegros e completamente seguros na nuvem. A gente consegue notar no mercado de backups em fita hoje que mais de 70% dos clientes que utilizam backup em fita apresentam alguns problemas nesse armazenamento em fitas por falhas na gravação. Tá? Então é interessante que a gente teste sempre esses backups para que a gente tenha a garantia de que os dados estão seguros e íntegros na nuvem e que eles possam ser restaurados. E além de estar garantindo a continuidade e a segurança do sistema, é uma forma comercial também de eu entrar em contato com o cliente. Se eu preciso fazer o teste desse backup, eu já posso ligar para esse cliente, já posso perguntar como é que estão os servidores dele, se ele precisa de algum serviço, se está tudo bem na empresa dele. É uma forma de estreitar os laços com os nossos clientes e melhorar também bastante o relacionamento que a gente tem com os nossos clientes, que a gente frisa e prega tanto que a gente precisa conhecer e estar sempre próximo deles. A gente tem aqui alguns exemplos das estruturas e das arquiteturas, tá? E ali no fim a gente vai falar um pouquinho de RTO e RPO, mas é bem simples. Primeira estrutura mais simples, que é o backup na nuvem com restore simples. Tá? Ele tem um baixo custo, uma complexidade muito baixa, não precisa de um técnico muito especializado nesse tipo de backup, ele é facilmente escalável, eu consigo aumentar o nível desse backup e contratar outros serviços baseado nesse backup simples em nuvem. Tá? O único problema é a concorrência, tá? A gente tem diversas outras ferramentas que fazem esse mesmo tipo de serviço com preços baixos. Tá? E infelizmente a gente tem aí uma concorrência muito forte nesse quesito com os drives da vida que ficam na nuvem, como o Google Drive, o OneDrive, tá? Essas soluções em nuvens de armazenamento e não propriamente ditas de backup. Tá? O cliente muitas vezes acha que por ser uma solução gratuita, é uma solução conhecida e gratuita, é uma solução boa, mas infelizmente eles servem somente para armazenamento e transferência de arquivos. Eu não consigo ter uma automação, não consigo ter uma garantia de que esses dados vão estar completamente seguros dentro desse sistema. Mesmo porque eles são apenas um espelhamento da pasta que eu vou ter local. Então qualquer alteração que eu tiver na minha máquina, no meu servidor, e eu estiver fazendo um armazenamento desse tipo de arquivo, eles vão ser alterados também e eu vou perder, não vou ter retenção, não vou ter dias anteriores a esse tipo. Próximo ponto é o local e nuvem, tá? Que é o que a gente chama de híbrido, com restore simples. Tá? Ele também é simples, tá? Para a gente acrescentar o local Speed Vault, é uma configuração completamente simples. Tem uma recuperação mais rápida, que eu não estou dependendo da latência da minha banda e nem da velocidade. Consigo recuperar o sistema inteiro, tá? Se eu estiver fazendo aí um System State e um System Drive. E vou ter uma redundância, tá? Eu tenho duas cópias diferentes com o mesmo tipo de arquivo. Se eu tiver algum problema ou na nuvem ou local, eu tenho esse outro meio para reaver. Infelizmente a gente não tem um hardware redundante, tá? Então a minha continuidade é um pouco falha. Tá? Hoje a gente tem aí o tipo de restauro conhecido como bare metal, tá? Que antigamente era muito interessante, mas hoje com o avanço da tecnologia dificilmente eu vou ter um hardware exatamente igual para fazer o restore e conseguir compartilhar e ter compatibilidade desses drivers. Então eu não consigo, depois de 2 anos que eu tenho um servidor, comprar um servidor na mesma configuração que eu tinha antigamente. Mas eu consigo ainda utilizar esse tipo de serviço para servidores que possam ter um tempo de inatividade de 8 horas, ou para estação de trabalho. Tá? Se eu não tiver necessidade de ter um tempo de restauro muito alto, eu consigo fazer um backup simples, local e nuvem com restore simples. Próximo ponto é o standby, a imagem standby, tá? Ou o backup contínuo, tá? O continuous restore que a gente chama. Ele traz uma alta continuidade para o negócio, tá? Eu vou conseguir sim com esse tipo ter 100% de uptime. Eu consigo assim que acaba meu job de backup já estar fazendo um job de restauro e quando há algum problema eu não preciso de um tempo para reaver esses dados, eles já estão prontos para a utilização. Eu tenho um valor um pouco mais alto que eu preciso sim contratar a gente chama de Cloud Target, tá? Que é um Azure ou um Amazon para que eu faça esse restore, ou preciso de um outro local na minha rede para que eu esteja sempre restaurando esses arquivos continuamente. O contra é o custo, tá? E complexidade, é um pouco mais complicado, não tão complicado assim, mas eu fazer a configuração, depois a gente pode até mostrar para vocês como isso funciona, e eu preciso sim de uma especialização um pouco maior do meu técnico. Eu vou utilizar isso para servidores que precisam de 1 hora no máximo de RTO e RPO.
O que são esses dois termos? O RTO é o tempo de recovery propriamente dito, tá? Então é o tempo que eu vou demorar para reaver esses dados, para colocar meu servidor em produção, para fazer o restauro daquele arquivo ou daquela pasta que eu esteja precisando. Tá? Com o Continuous Restore ou o Standby Image é completamente rápido, eu vou ter aí no máximo 1 hora de restauração. E o RPO é o Recover Point Objective, tá? Que é a quantidade máxima de informação aceitável de perder num incidente. Ele está diretamente baseado com o meu SLO, que é o tempo que eu posso ficar sem fazer um backup. Então eu preciso primeiro definir o meu RPO, saber qual é a importância do dado e quanto tempo eu posso perder esse dado, tá, no passado, para que eu defina quanto que eu vou fazer a configuração do meu SLO, qual vai ser o tempo que eu vou estar realizando esses jobs periodicamente, qual é essa janela de intervalo que eu tenho. A gente vai agora mostrar para vocês um pouquinho do CMC, vai fazer um tour por alguns pontos, como a gente já fez no webinar passado, mas por uns pontos diferentes, mais interessantes. Vamos lá. Bom, legal. Bom, eu queria passar algumas curiosidades aqui que anotei como sendo importantes para complementar o conhecimento que vocês já adquiriram nas duas primeiras apresentações. Então, a primeira coisa é a questão da modificação do dispositivo, né? Se eu acessar aqui com o botão direito e vier em Modify Device, eu tenho diversos ajustes a serem feitos, tá? E um deles é o produto ao qual esse equipamento está associado. O que isso significa? Significa que eu posso criar soluções diferentes, produtos de backup diferentes, alterando as configurações que o CMC me permite, e aplicar isso a cada um dos equipamentos, tá? Criando assim soluções distintas. Então, como é que eu posso criar esses produtos e que tipo de alteração é importante em relação a esses produtos? Vamos lá, eu vou acessar aqui em Manage Products, vamos lá. Vocês conseguem ver bem aí o CMC? Qualquer coisa, por favor, vão deixando no chat. Olha só, eu posso adicionar um novo produto. Eu vou dar um nome qualquer para esse produto. E quando eu crio um novo produto, eu tenho a opção de alterar qualquer uma das configurações relacionadas a ele. Dessas configurações, existem algumas que realmente podem fazer bastante diferença, tá? Primeiro, a questão da retenção. Tá? Vocês podem alterar o período de retenção, que por padrão são 28 dias, tá? Levando até um máximo de 90 dias de retenção. Em outras palavras, vocês terão as versões diferentes dos últimos 90 dias. Se o seu cliente excluiu um arquivo ou fez uma alteração num arquivo há 2 meses atrás e só agora ele se tocou disso, não tem problema. Vocês ainda vão ter aquela versão de até 90 dias atrás. Então, isso pode ser um diferencial bem interessante dos produtos de vocês. Tá? Um outro ponto aí interessante é a questão da seleção de histórico. Tá? Eu consigo garantir que eu tenha um período maior de retenção, vou chamar assim para facilitar, quando eu tenho um arquivo que não é modificado há muito tempo. Então, imagine o seguinte: estou fazendo backup de um arquivo hoje, esse arquivo ele não foi modificado mais, já se passou aí 2 meses, por exemplo, mas ele continua lá naquela pasta, então ele faz parte do meu job, mas eu não estou enviando mais nada dele, porque eu não tenho nenhum diferencial dele para enviar. Mesmo assim, eu quero ter as 3 últimas versões dele salvos. Eu consigo, através do History Limits, e depois, quando eu for fazer o restauro, vou fazer o restauro desse arquivo em específico, e lá eu terei as possibilidades de versões antigas, né? Aumentando assim também o período de retenção. Tá? Isso daí pode ser também um grande diferencial no gerenciamento de produtos. Tá? É legal a gente colocar também que tudo pode ser alterado, desde que tipo de plataforma vai ser aceita naquele produto, que tipo de fonte de backup a gente consegue incluir nesse produto, enfim. A ideia é que vocês criem soluções diferentes, até para que haja uma escalabilidade nos planos de backup que vocês estão oferecendo para os seus clientes. Dessa forma, vocês têm, eu tenho um pacote nível 1, que inclui determinadas configurações, um nível 2, que inclui determinadas configurações.
tá? E assim você consegue criar esses níveis de atendimento, tá ok? O Bruno vai colocar aqui uma observação. Isso é muito semelhante, não sei se vocês se recordam, ao pacote de instalação do site que a gente tem no nosso RMM. Eu já posso deixar pré-configurado as configurações que eu quero para um determinado tipo de cliente, para uma classe de serviço que eu tenho a oferecer. Isso vai facilitar meu trabalho, não preciso configurar manualmente tudo, assim que eu instalo, as configurações já são importadas diretamente. E também facilita para os meus técnicos saberem quais clientes são atendidos por quais serviços que eu oferto. Tá? Então, na hora de cobrança, na hora de atendimento, isso facilita muito. Vamos utilizar esses produtos para que o nosso trabalho fique cada vez mais proativo. Exatamente. E é legal a gente poder trabalhar aí também com a questão do máximo a ser selecionado, o máximo permitido para seleções, tá? Vocês também podem trabalhar da seguinte forma: vamos supor que por qualquer motivo você vendeu para o seu cliente um pacote que o seu cliente não quer que ultrapasse X gigas. Tudo bem, você pode marcar aqui no Selection, como está na tela para vocês. Vocês podem marcar um limite, sempre coloque ali uma margem, por exemplo, uns 10% a mais, 15% a mais do que aquilo que foi acordado. Chegou nisso, o backup vai parar de fazer. E você já tem ali uma pequena margem para mostrar para o seu cliente, falar, ó, parou de fazer, porque inclusive a gente já superou, não é porque alcançou, já superou, então a gente precisa subir o nível do seu serviço. Senão você vai ficar sem backup. Então, é até uma forma de você forçar um upgrade no contrato de backup com o seu cliente. Tá? Essa é uma dica aí bem interessante. Um outro ponto que vale a pena a gente reforçar, tenho certeza que o Rodrigo já colocou para vocês, ou o Bruno já colocou para vocês nas apresentações anteriores, mas a questão da versão do Backup Manager que está instalado. Tá? Se eu vier aqui em Partner, eu tenho a programação de qual é a versão do Backup Manager que está instalada nesses equipamentos. É sempre importante deixar programado para que seja sempre a última versão, sempre a mais atual. Tá? E dessa forma vocês mantêm uma atualização automática do Backup Manager, sem a necessidade de entrar em contato com o cliente para verificar, sem a necessidade de fazer um acesso ao equipamento, sem a necessidade de ficar identificando quais são as mudanças que foram feitas de uma versão para outra. Deixa no automático. Dessa forma, vocês terão sempre a versão mais segura e mais produtiva possível. Afinal, a gente só lança uma nova atualização se for justamente para melhorar o nosso produto. Tá? Um outro ponto aqui, em relação ao Remote Install, vamos lá. Acho que a gente teve algum problema aqui de conexão. Meu CMC simplesmente parou. Só um minuto, vamos ver se ele vai voltar agora. Vocês conseguem me ouvir? Ah, legal. Acabei de receber aqui no chat que voltou o áudio. Tem duas perguntas no chat. Deixa eu aproveitar e responder algumas perguntas aí que foram enviadas. Mais fácil, a gente deixa mais produtivo. Inclusive, pessoal, vamos aproveitar esse espaço aqui para a gente interagir, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Legal. O Anderson ele comentou algo que tem relação com o que eu estava falando da alteração do produto, né? Questionando se o arquivamento ele já não supriria essa necessidade de aumentar a retenção, essa necessidade de aumentar as versões. Sim e não, tá, Anderson? São soluções bem próximas, são formas muito próximas de você obter o mesmo resultado, mas a diferença principal é a praticidade que você tem ao aumentar a retenção, ou, mais do que isso, ao aumentar o histórico dos arquivos, porque justamente esses arquivos que não são alterados do período da retenção. Tá? No final das contas, você vai ter a possibilidade de restaurar aquele arquivo e ali você selecionar qual a versão que você quer. Diferente do arquivamento, onde eu estou selecionando um job por semana, por exemplo, para que seja arquivado. Então, eu tenho que ir lá naquele arquivamento e fazer esse restauro. Então, eu acho muito mais
prático trabalhar com aumento de retenção e com aumento do histórico de arquivos. Tá? Legal. O Dorian ele colocou aqui para a gente uma informação em relação a fazer um teste de recovery. Não dá para a gente simplesmente agendar automaticamente esse teste de restauro. Tá? Até porque quando a gente está falando de restauro, a gente precisa configurar alguns pontos, como por exemplo o destino e o que é que realmente vai ser restaurado. Mas a nossa solução, sempre que inicia um job de backup, ela faz a análise dos dados, faz a comparação com o que está na nuvem ou com o local Speed Vault, vê se está tudo compatível, vê se está tudo correto, sem nada estar corrompido, e ao final faz de novo essa análise para garantir que os dados que ficaram salvos ao final do processo não estão corrompidos e estão prontos para restauro. Tá? Então, isso sim já é feito automaticamente, e caso ocorra alguma falha, vocês recebem um alerta do job de backup ter sido feito com falha. Tá? Mas o restauro em si precisa ser manual, nesse sentido de dar o start, porque vocês precisam programar aonde vai ser restaurado e se você quer restaurar a nível do Disaster Recovery, né, trazendo tudo no formato de virtualização, ou se você quer restaurar apenas um arquivo. Ok? Isso traz para a gente também, como eu já disse anteriormente, a necessidade de entrar em contato com o cliente, tá? Estreitar esses laços e trazer um pouco de fidelização. A gente tem um cliente grande nosso, tá? Um dos nossos cases, inclusive do backup, quanto do RMM, que ele tem alguns checklists que mensalmente ele faz com todos os clientes. Tá? Então o técnico dele pega aquela lista, entra em contato com o cliente e vai marcando todos aqueles checklists, aquelas tarefas que ele precisa fazer diariamente. Isso garante que eu esteja fazendo um trabalho proativo com aquele cliente, tá? Eu estou entrando em contato com ele sem ele me solicitar, eu estou procurando por problemas na rede dele para que eu garanta o total funcionamento e integridade daqueles dados, e estou, por exemplo, restaurando os dados, estou perguntando como é que está a banda, se o usuário tem alguma percepção de lentidão na rede ou no ERP. Tá? Eu já posso também entrar em contato com o desenvolvedor, com o fornecedor da solução de ERP, criar um laço com ele também, ele sempre vai me indicar, eu procuro indicar ele. É nesse quesito que a gente quer que vocês façam o teste do backup. Não é necessariamente fazer o restore da máquina inteira. Eu posso fazer o download de um arquivo de Word, é rápido, não utiliza muita banda, eu entrei em contato com o cliente, ele vai ficar feliz com isso, tá? Eu estou sendo proativo, estou indo atrás dos problemas para garantir o funcionamento daquela rede. Então, vamos sempre tentar cada vez mais ter essa fidelização do cliente, ter essa amizade com o nosso cliente para a gente entender cada vez mais o negócio deles. Tem uma observação de que, por exemplo, foi questionado aqui para complementar a resposta se isso funcionaria também a nível de máquina virtual. Sim, porque para nós, o Java, quando você selecionou uma máquina virtual, um banco de dados ou um arquivo de Excel, para nós não faz diferença no processo de análise se esses dados estão ou não corrompidos no início e no final do job de backup. Então não vai fazer diferença se é ou não um backup de uma máquina virtual. Tá? Mas, enfim, mais detalhes aí em relação a como vai funcionar essa análise, tecnicamente falando, a gente pode mandar para vocês individualmente. Tá? O Anderson colocou aqui uma informação interessante sobre as luzes que estão atrás do Bruno ali. Né? Dá para fazer uma festa com a decoração do escritório aqui. Mas não vai ganhar de brinde não, Anderson. Bom, só para complementar aqui a listinha de pontos que eu sinalizei como importantes para relembrar, existe o Remote Install, que é a possibilidade de você fazer um escaneamento na rede. Imagine o seguinte, você tem um Backup Manager instalado no server. Você consegue fazer o escaneamento de todos os equipamentos que estão naquele server, que estão naquela rede, desculpa. Parecido com o Discovery que tem lá no RMM. Né? Você vai levantar quais são os equipamentos e vai dizer para o CMC, olha, esse eu também quero ter Backup Manager. E ele faz essa instalação para você, aparece aqui no painel, e você vai então conseguir configurar o backup desses equipamentos sem necessidade de fazer a instalação máquina por máquina, pessoalmente. Agora, essa é uma configuração que leva um pouquinho de tempo, que exige alguns dados. Se você tem 2 ou 3 servidores naquela rede para fazer a instalação, eu acredito que é muito mais fácil simplesmente baixar o Backup Manager, colocar lá o usuário e senha e dar OK. Mas, se a ideia é fazer, por exemplo, o backup de estações de trabalho, você tem uma rede grande, aí sim vale a pena você espalhar
isso através do Remote Install e dessa forma massificar a instalação do Backup Manager. Ok? A gente tem mais uma pergunta aqui. É possível a ferramenta de backup fazer uma análise prévia de quanto tempo durará o primeiro backup para a nuvem com base no conteúdo e velocidade da internet? Sim. Tá? A gente vai colocar uma estimativa. Quando você começa o job, durante o job já vai aparecendo a estimativa para você. Mas essa estimativa não é precisa, não tem como a gente precisar isso, justamente pelo fato de que nós dependemos de uma banda para enviar esses dados. Nós dependemos de um link de internet. Então, fica muito relativo a velocidade e o tempo para fazer esse envio. Mas eu posso te garantir que não há limitação alguma por parte da nossa solução ou da nossa infraestrutura. Tudo depende do link de internet do seu cliente. Tá? Basta fazer o cálculo simples aí do volume e de qual é a capacidade de upload do link de internet do seu cliente. Tá ok? E lembrando também, tá, que a gente tem, caso o link de internet do cliente seja ruim, a gente pode fazer o seed, tá, que é aquele procedimento que a gente faz, o upload local, vamos assim dizer, tá, no storage dentro da rede do cliente, pego esse storage, levo para meu escritório ou para algum local que tenha essa banda um pouco mais rápida e com a latência maior, tá? É importante a gente lembrar também que a latência faz muita diferença no envio de dados, tá? A velocidade ela é um fator decisivo, sim, mas a latência ela vai dizer qual é a quantidade de arquivos que eu estou enviando ao mesmo tempo para os nossos data centers. Então eu posso pegar esse storage e levar para o meu escritório, dar um comando lá via DOS e ele vai fazer o upload dos dados do meu cliente já criptografados a partir da minha rede. Perfeito. E colocar uma observação aqui, obrigado Anderson pela observação, é preciso também para fazer esse cálculo entender que, por lei, as operadoras muitas vezes não são obrigadas a entregar 100% do link contratado. Então, é preciso analisar, né? Me parece que são 65%, segundo o Anderson aqui, que passou essa dica aqui para a gente, onde pode haver então essa variação. Vale a pena já fazer o cálculo pensando no mínimo possível de internet. Tá? Legal, legal. Mais alguma dica, mais alguma dúvida aí, Bruno? Tem uma pergunta do José, para dar um complemento. Vamos lá, o José ele complementou a pergunta dele, vou ler aqui para todos. Por exemplo, meu cliente contratou comigo 500 gigas, só que até este conteúdo ser totalmente enviado para a nuvem, este processo pode levar mais de um mês. Ou seja, a Max cobrará de mim naquele mês os 500 gigas ou apenas o espaço que foi enviado? Legal, legal. A ideia não era a gente falar de valores nesse treinamento, mas vamos lá. É bem simples de compreender. Nós cobramos aquilo que foi selecionado na máquina, nunca o que foi enviado ou o que está armazenado no nosso data center. Tá? Além disso, se você está fazendo backup da forma que nós aconselhamos, você também está fazendo backup local. Enquanto esse full, né, esse primeiro envio está sendo direcionado para a nuvem, você pode ter os jobs locais feitos todos os dias. Então você está fazendo backup diário, inclusive é para isso que a gente sempre aconselha fazer o seeding, como o Bruno comentou, onde você faz esse backup inicial num HD externo, por exemplo, vai fazer depois o envio disso para a nuvem através da ferramenta seeding, que é super fácil, a gente pode depois demonstrar para vocês. Mas o que isso significa? Significa que o Backup Manager vai entender que o full já foi feito em um dia. Então, diariamente, ele vai começar a fazer o incremental para o seu local Speedvault e também para a nuvem. Tá? E com isso, você tem a possibilidade de daí pegar esse full e enviar através do seu próprio link, para poder utilizar também no tempo de envio, no tempo de upload. Tá? Legal. Não, perfeito, perfeito. Essa pergunta, José, ela é uma pergunta que vem muito bem a calhar, porque muitas vezes a gente confunde a questão do tempo com a velocidade de upload, né? Vendo, será que a limitação está na ferramenta, está no data center que está recebendo dados, será que é só o link? E também a parte comercial, né? Será que eu estou sendo cobrado pelo que está armazenado, pelo que está sendo enviado ou não? A gente já cobra pelo selecionado para facilitar. Porque muitas vezes você pode ter um envio diário de 1% do que é o seu full, né? Porque a alteração é muito pequena do seu cliente. Ou imagine um cenário onde o seu cliente faz alterações grandes nos arquivos que estão sendo backupeados. Então você tem diariamente um envio de 30%, 40% do backup total.
Se a gente fosse cobrar pelos dados transmitidos, ali você teria um prejuízo muito grande, né? Vamos pensar no armazenado. Se você programa a retenção de dados para 2 dias, o armazenado vai ser muito pouquinho. Mas se você programa para 90 dias, imagina o volume de dados armazenado. Então, é justamente por causa dessa relatividade de dados e o que nós cobraremos de cada cliente, que para ser o mais justo possível com todos, nós cobramos pelos dados selecionados, ou por device, que é aquele segundo plano de cobrança, onde você tem valores fixos por servidor e estação, independente do volume. Óbvio, respeitando apenas alguns limites máximos. Ok? E perfeito, a observação que o José colocou aqui é legal sobre o fato de você ter esses 30 dias gratuitos, né, no início do processo. Você pode aproveitar esses 30 dias para fazer esse envio, sem problema algum, e depois, né, quando você estiver sendo faturado, você também já está fazendo somente backups incrementais. Bom, a gente tem mais 5 minutinhos ainda. Alguém quer colocar mais alguma pergunta, uma dúvida, quer fazer alguma... Eu não entendi a segunda pergunta do Dorian. Se você puder reescrevê-la, na verdade eu não entendi se é deduplicação inline. Não sei o que seria uma deduplicação inline, conforme ele perguntou. Legal, o Thiago perguntou pra gente qual a solução para o Bob. A solução para o Bob é o Max Backup. Você vai oferecer para o Bob o Max Backup baseado nesses 3 níveis, como o Bruno colocou. Deixa eu voltar aqui para o slide. Cadê você, slide? Aqui. Como o Bruno colocou, vocês vão dividir isso em 3 níveis, oferecendo para ele que existe a possibilidade de fazer apenas dos arquivos e pastas, ter a nível de Disaster Recovery ou ter a nível de Continuous Restore. Tá? Fazendo, obviamente, a diferenciação por valores. Vocês vão criar os produtos, conforme eu comentei, para que vocês tenham também esses níveis. Tá? E vocês podem oferecer esse Continuous Restore através do Recovery Console local, numa outra máquina, ou através do Recovery Console numa máquina remota, na Amazon ou no Azure. Ok? Foi questionada aqui a questão de preços, onde a gente tem um pouco de dificuldade em passar para vocês uma tabela fixa de preços, como quem já participou comigo de treinamentos de serviços gerenciados sabe que eu faço com o RMM. Né? Por que é um pouco difícil de passar um fixo de backup? Porque varia muito em relação ao quanto vale esse dado. Tá? O backup ele tem uma variável muito grande, primeiro em relação a qual é o volume, segundo qual é o valor daquele dado, e terceiro, qual é justamente o nível de restauro que você está oferecendo para o seu cliente. Qual é o nível de SLA e SLO que está envolvido também nesse acordo, nessa venda de backup. Tá? Então, o que eu prefiro fazer é o seguinte: individualmente, quem tiver interesse em discutir questão de valores de venda de backup, a gente pode fazer alguns estudos de caso, algumas simulações, e com isso sim, aí sim, dar sugestões de precificação para vocês com mínimo e máximo, dependendo da região. Tá? Prefiro fazer dessa forma para que a gente não tenha aqui cravado valores que não condizam com a realidade do seu cliente ou com a realidade da sua região. Ok? E a questão de valores também ela é bem variável, tem bastante variáveis que impactam no fator, o que seu cliente vai querer, qual vai ser o seu trabalho, quais são os arquivos. Para você, na verdade, os custos não alteram muito, tá? Mas dependendo do nível de importância ou da segurança que esse cliente quer para um tipo de informação, você pode sim aumentar esse preço de acordo com a segurança e a sua responsabilidade. Respondendo à pergunta do Dorian, ele perguntou se a deduplicação é inline, ou seja, se ela é feita antes do envio. A gente explicou isso nos treinamentos anteriores, a gente tem gravado também, vocês podem dar uma olhada. O nome da nossa tecnologia de deduplicação é a True Delta, tá? E ela faz a análise dos arquivos alterados, analisando o hash do Windows, e ela tem uma tecnologia própria de análise também, de divisão de blocos, antes do envio, para que isso seja enviado somente o que foi alterado, e ela faz essa análise dos dados também antes do restore, para que eu traga os arquivos, para que eu faça esse download somente do que foi alterado. Então eu não preciso enviar o arquivo inteiro ou trazer o arquivo inteiro de novo. Eu vou dividir esses arquivos em blocos, tá? Para que eu envie somente o bloco que foi alterado e compare isso
com o meu original, para que na hora que eu for fazer o restore eu também só traga o bloco alterado. Tá? Então, o deduplicate, nosso true delta, ele é feito antes do envio e antes do restauro. Tá? Ele age nessas duas etapas do envio de backup. Perfeito. A gente tem aí tempo meio apertado, né? E também para que a gente não tome muito da agenda de vocês. Eu queria sugerir, então, que quem tiver mais dúvidas, por favor, envie por e-mail para a gente pode marcar reuniões, ou se for algo simples, simplesmente já responde o e-mail para vocês. Agradecer a presença de todos que assistiram, reforçar o que o Bruno já colocou, que é o fato de que essa apresentação foi gravada. Nós vamos disponibilizar para vocês em sequência a apresentação 1, 2 e 3, para que vocês possam ter disso um material para reforçar o aprendizado em relação a como oferecer esse backup de forma completa. Tá? Essas apresentações, esses slides a gente pode sim salvar em PDF, como foi questionado aqui no chat agora, e a gente manda um PDF para vocês, tá? Para que vocês tenham aí esses 3 materiais. Tá? Espero ter sido útil essas apresentações. E só para reforçar, por favor, acessem o nosso catálogo de webinários. O Bruno vai colocar aí no chat para vocês o endereço para que vocês possam acessar esse catálogo. E lá nós temos treinamentos todas as quartas-feiras, que são os treinamentos básicos da ferramenta de RMM, mas agora nós iniciamos a sequência de treinamentos às terças e quintas, com temas diversos, como esse daqui do backup, que tem sido feito às quintas-feiras. Então nós temos até julho um calendário fechado, onde vocês vão aprender mais sobre onboarding de clientes, ou seja, o início da tratativa de clientes, conceitos de Service Desk, Help Desk na prática, a ferramenta de Service Desk também. Temos aí de novo nível 1, 2 e 3 de backup para quem perdeu. Tá? Também treinamentos de SMMP já programados, entre outros. Tá? Já está aí no chat, é um link para que vocês acessem um catálogo feito através do GoToTraining, ferramenta da Citrix que a gente usa para fazer os webinários. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entre em contato com a gente que a gente está à disposição. Obrigado pela presença. É um prazer disponibilizar todo esse conhecimento para vocês. Entre em contato com a gente qualquer dúvida. Tá? Lembrando que no dia 24, se eu não me engano, tá aí no calendário, a gente vai ter um treinamento novo, inédito, sobre onboarding e entrada de novos clientes, como tratar um cliente novo, qual é a documentação que eu preciso fornecer para ele, quais são os primeiros passos e primeiros processos para garantir o sucesso desse cliente na minha base. Então, vamos se inscrever, trazer suas opiniões, suas dúvidas, complementar com o nosso conhecimento para que a gente crie sempre essa atmosfera e essa comunidade de MSPs que buscam se ajudar e crescer sempre um com o outro. Muito obrigado e qualquer coisa a gente está à disposição aí para vocês. Obrigado, até a próxima.